Olá, paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um tempo de reflexão, um pouquinho mais longo, a respeito dos versículos que nós falamos na segunda, terça e quarta-feira, hoje. Nós refletimos, então nós vamos fazer uma reflexão maior, amém? Nestes versículos. Nós começamos em Romanos 12, 2, que nós falamos a respeito da renovação, né? Como é importante renovar a nossa mente. Lá diz assim, 1 e 2, eu vou ler versículo 1 e 2 do capítulo 12. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós refletimos nesse segundo versículo, né? Na renovação de mente. Então aqui Paulo está falando aos romanos acerca do culto que Deus aceita, né? Do todo, de um culto que não é partes, mas é um culto inteiro para Deus. Paulo dizendo aqui aos romanos. E no versículo 2, ele diz, olha, não vos conformeis com este mundo. Gente, pensa, não é este mundo agora que nós estamos que ele está escrevendo. Ele estava escrevendo para aquele tempo lá. Mas aquele tempo já tinha suas dificuldades, as dificuldades das suas épocas. E aqui também nós temos grandes dificuldades. E nós precisamos renovar a nossa mente. O que ele explica para este povo se aplica no dia de hoje e na nossa vida. Não vos conformeis com este mundo, com este século, com as regras deste mundo. Quais as regras nós podemos citar do mundo para nós? Acerca de casamento. Eu quero até dar um exemplo aqui, que é interessante isso. Quando eu casei com meu esposo, o Wallace, meu esposo, ele sempre gostou de jantar. Lá na casa da mãe dele, ele sempre jantou. E quando ele veio, né, nós casamos, as minhas amigas, né, a maioria das pessoas com quem eu convivia, e que também tinham se casado, tal, até solteiras mesmo, elas achavam isso um absurdo, se jantar. Elas falavam comigo assim, não, tira essa janta dele, não deixa ele jantar. Sabe por quê? Porque isso vai te dar muito trabalho. Ai, eu não sei se esse exemplo cabe aqui pra você, pra mim cabe. Por isso que eu tô dizendo que as pessoas, uma regra da vida delas, aquilo que elas achavam que era bom para elas queriam aplicar na minha vida. Mas eu fui orar, sabe? Eu fui buscar de Deus, eu gostava eu gostava e gosto que o Alan se sinta bem, se sinta feliz. Eu penso que é assim o casamento, né? O casamento é eu ver meu esposo feliz, ver meu esposo sentindo bem e ele o mesmo para comigo. Então, eu não segui esse conselho, eu não segui. Eu falei assim, não, de jeito nenhum, né? Eu continuei fazendo janta para ele. E até hoje eu faço janta, até hoje ele janta. E ele é uma pessoa que ele gosta de jantar. Para que eu ia tirar isso dele? Ah, Fabi, mas o que isso tem a ver, né? E que isso poderia te atrapalhar? Poderia, porque eu estaria tirando algo que ele gosta muito e que não é algo ruim, entende? Né? Pela lógica é importante aí, né? Para o ser humano ficar bem alimentado, bem suprido, né? É bom ele fazer uma boa alimentação, é necessário. Então, um café da manhã, um almoço, um café da tarde, uma janta, né? As 4 refeições, não é isso? Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Ah, mas tem pessoas que não fazem janta, não é importante. Não é importante para você, mas é importante para o meu marido. É importante para ele. Até eu mesmo comecei a jantar. Já tem bastante tempo que eu janto. Então, por que eu iria tirar isso dele? Entende? Essas regras do mundo, essa regra do mundo dos outros, ela não cabe na nossa vida. Não cabe. Mas para isso, Fábio, o que eu devo fazer? Eu devo analisar. Isso é importante.
né? Aqui diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, essa renovação de mente, sabe, mediante a palavra de Deus, mediante o que tem entrado para dentro de você, a palavra de Deus, renovando a sua mente, né? Tirando aquilo, é regra para o outro, mas para mim não se aplica, né? Tá na Bíblia ou não, o que Deus tem a falar a respeito disso, isso tudo é importante a gente analisar, entende? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? E aí diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí isso se aplica na minha vida, nessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque eu penso assim, se hoje eu tenho o casamento que eu tenho, foi porque eu não tirei coisas do meu marido que eram extremamente importantes para ele, entendeu? Como a janta, para você não é nada. Ai, Fabi, mas uma janta, que bobagem. Mas é uma janta que ele gosta de ter, entende? Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos renovar a nossa mente, né? Não é tudo aquilo que vem para nós, que é fato, que é verdade, né? Que vai acrescentar na nossa vida e que vai fazer com que a gente viva as promessas de Deus. Primeiramente, a gente precisa trazer essa palavra, a palavra de Deus, para dentro da gente. E essa palavra transforma o nosso ser. Fabi, isso tem a ver com o que você está dizendo? Tem. Porque se eu não tivesse o Espírito Santo, se eu não tivesse vida com Deus, eu simplesmente iria seguir o conselho das minhas amigas. Minhas amigas, elas estavam com más intenções? Não estavam. Porém, aquele conselho que elas estavam me dando não era um bom conselho para mim. Entende isso? Então, é importantíssimo a gente renovar nosso entendimento, a nossa mente, através da palavra de Deus. E isso vai causar em nós uma transformação. A gente vai agir conforme aquilo que a gente crê, conforme aquilo que a palavra do Senhor tem falado ao nosso espírito. Entende isso, meu irmão e minha irmã? E nós vamos viver o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, essa é uma reflexão bem rápida, né? Acerca disso, tá? Eu não estou falando do contexto histórico desta palavra aqui. Eu estou falando como que essa palavra se aplica hoje na minha vida e na sua vida. Amém? Ela pode ser aplicada. Amém? Aleluia? É um vídeo simples, tá? Não é um vídeo teológico, não, cheio peraí, o que estava falando lá, né, lá no Antigo Testamento, o que está falando agora no Novo Testamento, não é nada disso, em nome de Jesus. Espero que a gente chegue ao ponto de fazer uns vídeos assim, mas é aplicação da palavra de Deus, amém? Se assim Deus permitir, se assim Deus quiser, mas por enquanto a direção é para essa aqui, é para essa vida prática, de oração, de palavra, amém? Deus tem a nos ensinar, e Ele nos ensina através da palavra que é dele, amém? E agora, aí na terça-feira nós falamos a respeito de 1 Pedro 5,7, 1 Pedro 5,7, nós falamos o quê? Nós falamos acerca da ansiedade. O mundo em que nós estamos vivendo é um mundo onde as pessoas estão bem ansiosas, sim ou não? Sim, as pessoas estão bem ansiosas, né? Tudo serve para a pessoa ficar ansiosa. E a ansiedade te atrapalha em tudo. A ansiedade não te ajuda em nada, na verdade ela só atrapalha. Mas a gente dá lugar para isso. Como que a gente dá lugar, Fabi? É porque a gente só fica martelando aquilo, a gente só fica, sabe, trabalhando a ansiedade no nosso coração. Ô, Fabi, tem como trabalhar contra? Tem. Eu creio que é por meio da palavra de Deus. Quando eu me encontro ansiosa com alguma coisa, eu coloco diante de Deus. Eu falo assim, Deus, isso está tirando a minha paz, isso está tirando a minha alegria. Pai, eu não estou conseguindo, sabe, viver uma vida boa. Eu falo com Deus, sabe? E eu lembro da palavra. Por isso que é bom ler a palavra, por isso que é bom ouvir a palavra. Você precisa ter a palavra de Deus dentro de você, que ela vai te ajudar contra essa ansiedade. Porque a ansiedade tem te ajudado? Não tem te ajudado. Então, diz assim, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, não é um pouquinho da sua ansiedade, é tudo. Você lança sobre ele e ele ter a certeza que ele está cuidando de você. Fabi, como que eu trago isso para minha memória? Como que eu trabalho isso? Lembra de tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembra aí.
Deus já fez grandes coisas por você? Você já teve momentos que você estava numa situação muito difícil e que você foi socorrida por Deus? Já? Isso também já aconteceu comigo. Eu trago isso à minha memória. Eu falo assim, nossa, Deus já me ajudou tantas vezes, Deus continua tendo o mesmo poder. Eu começo a trabalhar isso dentro de mim, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E essa palavra aqui, eu vou ler o versículo 6 e o 7 é o que nós refletimos. O 6 diz assim, humilhai-vos. Tô olhando se meu esposo tá chegando. Tô olhando para ali. Vamos lá. O 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Né? Humilhai-vos. Fique debaixo da potente mão de Deus. Sabe? Esse humilhar é ser humilde, é reconhecer que eu não consigo fazer as coisas sem Ele, que eu preciso da ajuda dEle, que eu preciso do socorro dEle, que eu preciso o tempo todo desse Deus. E no tempo certo Ele vai me exaltar, no tempo certo Ele vai me colocar no lugar onde Ele quer que eu esteja. Ele vai me preparar para tais coisas, para eu viver tais situações, para eu, superar tais situações, as situações que vão vir, entende? Deus vai me exaltar no tempo dele, na hora dele, no momento dele. E aí diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Pela ansiedade do nosso coração, a gente quer alcançar coisas que ainda não está no tempo da gente alcançar. Já percebeu isso? A gente fala assim, gente, por que eu estou tão ansiosa por algo que eu não tenho em mãos? E nem sabe se aquilo que está vindo para suas mãos é bom, mas a gente fica ansioso, a gente fica, não é bom. Então é interessante, é importante a gente lembrar disso. Deus tem cuidado de mim. Deus vai trazer tudo aquilo que é necessário para minha vida. Tudo aquilo que Ele tem para mim, que Ele sabe que é bom para mim, Ele vai trazer para minha vida. Fabi, mas isso é muito difícil. É difícil. É difícil se você não andar segundo a vontade de Deus. É difícil se você não ouvir a palavra de Deus. É difícil se você não dar crédito à palavra de Deus. Fabi, mas eu ainda não sou crente ainda, não. Crente. Eu não sou ainda de ficar indo na igreja. Você está ouvindo a palavra de Deus? Tem que ter um início na sua vida. Precisa ter um início. Você está ouvindo a palavra. Todo dia você está ouvindo um pouquinho a palavra. Vai chegar um dia de você ir à igreja. Por que ir à igreja? Porque no meio da congregação, onde um tanto de gente vai falar a mesma língua que você, pessoas que vão falar da mesma fé que você, pessoas que vão te ajudar em fé. Fabi, mas lá não é tudo perfeito. Claro que não é. Eu não estou falando de igreja aqui não, gente. Lá não é tudo perfeito, mas é um lugar que nos ajuda a melhorar bastante. Por que você está falando isso? Porque eu pratico e eu acho importante. Amém? Mas não estou falando a respeito disso aqui agora. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Por este motivo que você pode descansar. Por este motivo que você pode o quê? Deixar essa ansiedade. Dizer, não quero ficar assim. Fabi, mas tá fora do meu controle. É porque tá fora do seu controle, saiu do seu controle porque você saiu do lugar onde Deus te chamou para estar. Fica onde Deus te chamou. Esse lugar de aprendizado, esse lugar onde você está ouvindo a palavra, onde você está sentindo o mover de Deus, né, no seu espírito. Deus está mudando situações na sua vida. Deus está mudando o seu pensamento. A gente volta lá, né, para Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, com essas regras que estão sendo dadas aí a você. Não se conforme com isso, mas sejais transformado pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade para a sua vida. Então, por isso você pode lançar sobre ele a sua ansiedade. Por isso você pode fazer o quê? Renovar a sua mente. Para isso, para você viver isso, você precisa renovar a sua mente. Para isso, você precisa ser transformado. Precisa viver essa transformação que Deus deseja que você viva. Essa pessoa transformada que Deus quer que você seja, que eu seja. Amém? Tudo isso que eu tô falando para você aplica na minha vida. Amém, gente? Glória a Deus. Está aprendendo aí? Agora vamos lá. Vamos agora para o versículo de hoje, que foi o quê? 1 Coríntios 15:33. Nós falamos a respeito dele hoje, né? Dos maus conselhos. Maus conselhos. Aí, eu dei aquele exemplo lá do casamento, que dá muito certo para agora, né? No início do vídeo, eu falei do casamento, meu casamento. É importantíssimo a gente buscar bons conselhos. Primeiramente, a gente busca bons conselhos na palavra de Deus. Eu creio dessa forma, na palavra de Deus. E tem pessoas que podem nos aconselhar bem? Claro que tem, né?
Tem pessoas que vão te aconselhar e te dar bom conselho, sim. Com certeza, sua mãe não vai te dar mau conselho, seu pai não vai te dar mau conselho, né, uma pessoa que quer o seu bem não vai te dar um mau conselho. Mas eu não estou dizendo que a pessoa vai te dar mau conselho porque ela quer. Talvez é porque ela não tem experiência de causa, entende? Pode acontecer isso, né? Mas o bom conselho é dado pela palavra de Deus. Por isso que a gente precisa ter vida com Deus. A gente precisa buscar conselhos na palavra de Deus. A gente precisa crer na palavra de Deus. Então, em 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Agora eu vou ler o 34, que diz assim: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-vos para vergonha vossa. Então, gente, alguns que não têm conhecimento de Deus, naquela época Paulo dizendo assim, ó, esses aí não tem bons conselhos para dar não, porque eles não têm conhecimento de Deus, eles estão dando conselho tudo errado. Então, no tempo de hoje é a mesma coisa. Quantas pessoas estão aconselhando erroneamente? Elas não têm condições de aconselhar, elas não têm. Lá no Shorts, eu dei o exemplo de que você é casada e está vivendo uma crise no seu casamento e busca conselho com uma pessoa mal casada, uma pessoa que vive um péssimo casamento, ou uma pessoa solteira que não tem experiência de causa, a pessoa não é casada, a pessoa nunca viveu um casamento. Como que essa pessoa vai te aconselhar? Não tem jeito. Ou você é solteiro e você está querendo casar e casar bem casado, mas você procura conselho com uma pessoa que é solteira e que nem quer casar, que tem horror a casamento, ou uma pessoa que é mal casada, que ela vai falar com você assim, casa não, menina, melhor ficar solteira. E você com sonho de casamento, essa pessoa, as condições que ela tem é de matar o seu sonho. Então você precisa procurar conselhos no lugar certo, entende isso? Fabi, eu preciso tanto, sabe? Eu quero tanto me casar, eu quero tanto que meu casamento seja restaurado, então procura conselho primeiramente na palavra de Deus e com pessoas que têm vida com Deus, pessoas que têm essa vida transformada. Se essa vida transformada, gente, não é somente numa igreja, voltando a falar de igreja, olha aí, lá da igreja, das quatro paredes de uma congregação, é uma vida de ser igreja, é uma vida onde eu sou igreja com meu marido, com meus filhos, na minha casa. É importante isso, essa vida transformada passo a passo. Ô Fabiane, é uma vida de perfeição? Não, porque nós não somos perfeitos, mas é uma vida melhorada, onde a gente está melhorando todo dia, onde a gente está procurando viver uma vida de acordo com aquilo que Deus deseja. Amém? Glória a Deus. Eu não quero que fique muito longo, porque eu sei que você tem muitas coisas para fazer. Então eu vou terminar por aqui, tá? O nosso pensamento, a nossa reflexão, nossa breve reflexão. Eu espero ter ajudado a sua vida, tá? Tem barulho, você tá ouvindo? Aí, as minhas crianças, é desse jeito mesmo. Essa é a vida real. Amém? Mas eu espero ter ajudado você. Farei outros vídeos, com certeza, trazendo aí as reflexões do nosso dia a dia, com um tempo maior, e que você cresça, que você desenvolva, que você viva as promessas de Deus, tá bom? Precisando, eis-me aqui, para poder servir a sua vida. Eu falo assim, né? É porque até então no canal tem muita gente que tem contato comigo muito próximo, então por isso que eu tô dizendo isso, tá? Mas tem aí os comentários, tem aí tem formas de você entrar em contato e de você ser abençoado. Amém? Um abraço.